Tem que esperar alguém entrar? Não, acho que falta 3 minutos. Espera aí. Por que você abriu minha foto aqui? Tá pedindo pra girar o telefone, B. É deitado mesmo, ao vivo? Dá em pé, não? A foto dele tá virada. Um dos dois tem que ser... Um dos dois é deitado. Então pode ser que Essa seja foto eu tirei desse lado que eu o tava. face em pé. Ah, não. É porque depois eu não tenho como virar mais. Vai ficar assim, então. Senta aí, meu filho. Vamos começar assim. Tchau. Ele vai começar ali, ele vai fazer assim. Vamos lá, Paulinho. Já tá ao vivo, B. Já tem uma pessoa? Povo de Quem é? Deus, boa noite. Esse é o GC. O GC ele acontece dentro das casas, dentro dos lares. Os irmãos se reúnem nas casas, como acontecia na primeira igreja. Então é um momento muito gostoso, onde você pode participar, você pode tirar suas dúvidas, você pode dar sua opinião, porque lá no culto, na igreja, não tem como você levantar a mão, fazer uma perguntar, tirar as dúvidas, mas no GC você pode tirar suas dúvidas, você é discipulado, você é cuidado dentro do GC. É um lugar de relacionamento, de crescimento espiritual, de acolher os bebezinhos que estão chegando. E como acontece dentro de casa, vem cá que eu vou mostrar para você. Eu vou fazer um suco aqui que eu estou preparando. Geralmente acontece o lanche. Só mostra ali o mestre Elon, nossa supervisora Fabi, já está aí preparando também para participar do GC. Eu vou fazer um suquinho de uma limonada suíça, que vai ser pra gente Que agora a gente tá afim. lanchar depois da célula. Ou enquanto a gente estiver desembolando ali também, não tem problema não. Então, se você quer dicas de fazer lanche na sua célula, o que você vai fazer? Uma boa pedida. Minha mão tá limpa, tá, gente? Já lavei. Lavei ontem, tô brincando. Ó, começou 8 horas em ponto, ó. Uma dica de lanche, um suco, limonada suíça. Você corta o limão no meio, corta ele em 4 pedaços, põe 1 litro d'água. Enquanto a água está enchendo, você já pega açúcar. Tem que ser um bom anfitrião, né, gente? Os irmãos que chegaram para lanchar depois da célula. É um momento gostoso, um momento de lanche. Beleza, 1 litro d'água. Você vai colocar açúcar. Uma medida de açúcar, tá ótimo. E um bom marido, ele suja e lava no mesmo tempo, tá? Aleluia! Você lava, você suja e lava. Bate no liquidificador. Minha esposa sumiu com a peneira. Tá lá A peneira atrás fica aqui, da fica porta aqui, lá. ó, tirando aqui. Lá embaixo. Encher a peneira. Pronto, agora é só coar. Isso. Eu só esqueci de pegar água gelada na geladeira, mas a Fabi e o Elon, eles não gostam de suco com água gelada. Tá ótimo. Ó, jogou fora, lavou a peneira, colocou no lugar. Isso tudo é GC, tudo preparação para receber aí os irmãos da sua casa com todo carinho, com todo amor. Não tem nada melhor do que abrir as portas da nossa casa para receber, para ministrar a palavra de Deus. Pegou o liquidificador, vai pôr no mesmo lugar, senão depois sua esposa vai te esfolar vivo. Aqui a gente põe aqui em cima, improvisado. Lava a tampa. Pronto. Guardar açúcar, né? Beleza. Então, o suco está pronto. Vou deixar aqui na geladeira um pouquinho para gelar. Não tem espaço, vai ficar aqui. Depois a gente vai espaço lá dentro. Aqui vai ser umas torradinhas com patê. O Elon tá numa dieta pesada aí, então ele pediu para fazer um suquinho verde e um patêzinho com torrada.
Tudo isso é GC, meus irmãos. Tudo preparado com muito carinho, com muito amor para receber aí as pessoas na sua célula. Então nós vamos começar o nosso estudo aqui. Deixar minha água. Por favor, mestre, senta aqui do meu lado. E a minha tesoura foi aqui do meu lado. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um tema no GC que eu amo, que eu adoro, que é sobre rotular as pessoas. Isso também dá margem para falarmos de diversidade dentro do corpo. Porque o corpo ele é unidade, mas dentro da unidade existe a diversidade. Porém, antes de começarmos, vamos entronizar, vamos colocar nas mãos do Espírito Santo, porque é Ele que conduz todas as coisas, é Ele que está no controle de todas as coisas, e se o Espírito Santo não estiver aqui, não vai acontecer nada, não vai mudar nada, não vai mudar a vida de ninguém. Então eu queria pedir aqui o mestre Elon para orar para a gente começar. Amém. Senhor, bendito é o Senhor e digno é o Senhor, Pai, de honra, glória, louvor e adoração. Senhor, nós clamamos ao Senhor pelo Teu favor e pela Tua misericórdia nas nossas vidas nessa noite. Clamamos ao Senhor, Deus, para que o Senhor nos ajude, Senhor, na exposição, Senhor, da palavra, na exposição desse estudo. Amém. Que nós possamos nos fazer compreendidos e que o Senhor possa falar através de nós, Senhor. Que tudo aquilo, Deus, que é conhecimento de um homem sem validade, Senhor, sem, Senhor, importância, sem utilidade para os nossos irmãos, que caia por terra em nome de Jesus. Amém. Que nós venhamos ser simplesmente um canal de bênção do Senhor, Pai. Para que eles possam aprender um pouco mais, Senhor, sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer trazer à igreja. Nós te agradecemos, Deus, por essa família, Senhor, que abre a sua casa para receber esse GC. E nós clamamos ao Senhor, Deus, para que o Senhor venha abençoá-los e guardá-los a todo tempo e continuar abençoando-os, Pai. Também clamamos ao Senhor, Deus, para que todo o canal contrário contra a ministração, Senhor, desse estudo caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. Deus, e que tudo aquilo que venha intentar tirar a atenção dos nossos irmãos, Deus, que também caia por terra, Deus. Nós queremos desde já, consagrar esse estudo ao Senhor, Deus, e clamar ao Senhor para que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui à minha esquerda, o mestre Elon, a supervisora Fabiane, e passaremos aqui uns 30, 40 minutos juntos para realizar aqui o nosso GC. Como eu disse, o tema é sobre rótulos, né, que a gente ou recebe de alguém ou coloca em alguém. Nós vamos abordar esse tema. Mas antes, como é que vocês estão, meus irmãos? Tá tudo bem? Tá nervosa? Ela tem um problema com as câmeras, tá, gente? Ela fica meio assim, mas daqui a pouco já tá falando. O pastor já tá assistindo. Graças a Deus, os dias, apesar de toda agitação, os dias têm sido tranquilos, sabe? Sim. A gente tem percebido o cuidado de Deus dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, que tem sido o maior desafio das famílias hoje, né? Sim. É se relacionar o tempo inteiro dentro de casa. E Deus tem sido gracioso, porque eu creio que nós temos andado na contramão daquilo que o mundo tem vivido sem Jesus. Porque, graças a Deus, assim, o Elon dentro de casa, ele tem participado mais da nossa rotina e ele tem tido mais oportunidade de conviver e viver dentro de casa, né? Algo que ele tinha pouquíssima oportunidade. Então, graças a Deus, tem sido bênção. Amém. Glória a Deus. Você, Elon, como é que você está, meu cara? Estou bem. Está disponível para o mercado de trabalho? Glória a Deus. Tô na pista. Está na área, está na pista. Tô na pista do corporativo. Uhum. E aproveitando que a gente tá online, gente, socorro, Fabiano, não tô deixando eu comer sal nem açúcar. Se alguém estiver assistindo, me ajuda. Eu tô pedindo. Só isso. Obrigado. Mas eu tô aí, tô bem. Qualquer coisa entre em contato, liga pra polícia. Nem sal nem açúcar, gente. Olha isso, não comi nada. Capim. Então, assim, tem sido um tempo de aprendizado mesmo. Mas tem sido muito bom. Tem sido, a questão de estar em casa tem sido muito bom. Eu também tenho trabalhado em casa, em home. A gente fica nessa expectativa, né? De que
né, os empregos serão mantidos e tal, essa ansiedade às vezes quer nos ganhar espaço no nosso coração e tal, mas a gente entrega nas mãos do Senhor, entende que Deus está no controle de todas as coisas, Deus Ele é o dono de tudo, uma porta se fecha, outra porta se abre, e assim a gente vai vivendo. Né? Estamos bem, os meninos estão na casa da minha sogra desde segunda-feira, então nós estamos aqui em lua de mel. Arruma um hotel desse para os meus. Meus irmãos, o nosso texto base da palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 1 ao 19. O que vai dizer aqui em Mateus? Mateus, ele escreveu esse evangelho, ele é um evangelho bem voltado para o público judeu, para os judeus. Mateus, ele vai ratificar no evangelho dele que Jesus é o Messias, aquele esperado, aquele que foi proclamado, aquele que foi dito pelos profetas. Então, Mateus, por exemplo, ele começa o evangelho dele narrando a genealogia de Cristo, desde Adão até Moisés, e vai passando até chegar em Cristo, para que os judeus pudessem realmente enxergar que ele é o Messias, que ele é o cumprimento de todas as citações a respeito dele no Antigo Testamento. Então, é baseado nisso que a gente introduz aqui o nosso estudo, nesse evangelho. Por que pegamos Mateus? Por que estamos falando dessa ratificação de Mateus, de que Cristo é o Messias, direcionou o texto ao público judeu? Por que, meus irmãos? A gente percebe, né, Cristo, por várias vezes, ele vai bater de frente com os sacerdotes do templo, com os escribas do templo, né, na qual ele viveu. Então, e o que acontecia muito? Elon, Fabi, o que a gente consegue perceber no Evangelho de Mateus? Quando Cristo bate de frente com os saduceus, fariseus, com os escribas, porque eles tinham a mania, eles tinham o hábito de rotular as pessoas. Eles rotulavam as pessoas através da ótica, né, preconceituosa, se colocavam superiores às pessoas. E Cristo, ele vem com um viés diferente, ele vem com uma mudança tão fantástica, tão grande, porque ele, além de ser o sumo sacerdote, ele foi morar onde? Ele foi morar na Galileia. Por vezes nos evangelhos, por mais de 15 vezes os evangelhos vão citar. E Cristo foi para Galileia. Cristo voltou para Galileia. Além de ter morado na sua infância, adolescência, na sua fase adulta, ele vai para Cafarnaum e vai morar lá, na Galileia. Galileia é o quê? É o lugar dos pagãos. Galileia é o lugar dos perdidos. Galileia é o reino perdido, o reino dividido, que os sumos sacerdotes não davam nada para aquele povo. Por exemplo, eles rotulavam tanto as pessoas que um sumo sacerdote dificilmente ou nunca ele iria pregar a Torá, que era lida na época, fora do templo de Jerusalém. Eles não iriam na Galileia pregar o reino dos céus. Não iriam. O sumo sacerdote não entraria, por exemplo, na vila dos leprosos para ensinar a Torá, a Bíblia, né, que eles liam naquele tempo, que é o Antigo Testamento. Então Cristo, ele vem para quebrar isso, para quebrar essa divisão, para quebrar esse rótulo que os sumos sacerdotes colocavam naquele povo. Vocês querem comentar algo aí? Fica à vontade. É engraçado assim, naquele tempo, né, as pessoas elas andavam por vista, elas andavam, os sacerdotes, os importantes, eles olhavam para as pessoas de acordo com o que elas podiam proporcionar a um determinado propósito. Sim. Então, se aquela pessoa ela não podia acrescentar nada, se ela não podia dar nada, ela não tinha praticamente valor nenhum. E aí Jesus ele quebra essa visão, né, de que o que é importante é o que você
dá importante aos títulos que você tem, o quanto você é importante, o quanto você é representante, Uhum. o quanto você representa, e leva justamente nesse lugar, que seria considerado um lugar mais simples, e ali ele nos dá a demonstração de que esse tipo de rótulo, esse tipo de referência, no reino dos céus ele não tem valor absolutamente nenhum, muito pelo contrário. Uhum. Mais para frente, em alguns momentos, dentro do próprio Evangelho, ele mostra diversas vezes que o rótulo, esse rótulo, que conotaria a importância para os sacerdotes, que olhavam para Cristo e para o reino de Deus, na verdade, não tinha importância absolutamente nenhuma. Inclusive, né, Fabi, vários milagres que Jesus fez, tem um específico que ele encontra com 10 leprosos, né, onde ele curou os 10, e a Bíblia cita que apenas um voltou para agradecer e tal. Era no Vale dos Leprosos, onde os sumos sacerdotes não iam nunca, né? Já haviam rotulado aquele pessoal, aquelas pessoas, né? E justamente o que o Luan acabou de dizer, como eles não tinham nada para oferecer, e diante daquilo, eles ainda representavam uma ameaça, as pessoas não faziam questão nenhuma, eram isolados, eram deixados à parte ali, como aqueles que Amaldiçoados. não... Amaldiçoados, aqueles que não tinham nada para oferecer, e além de não terem nada para oferecer, eles ainda poderiam trazer algum tipo de mal. Uhum. E assim, isso é tão pesado, digamos assim, porque os doentes, né, da época, os pobres, né, as pessoas que eram rotuladas, eles eram intitulados como amaldiçoados por Deus. Né? A pessoa próspera, bem-sucedida financeiramente falando, que tinha dinheiro, era como uma pessoa abençoada por Deus. O outro extremo não, era a pessoa amaldiçoada por Deus. De tanto rótulo, né, que os doutores da lei colocavam nessa classe no período. E assim, a gente sabe, né, que o rótulo nada mais é do que um estereótipo, né, que a gente cria das pessoas, de coisas, de situações e tal. Você trabalhou durante muito tempo, né, numa loja, você é gerente da loja e tal. Indo para uma visão corporativa, de uma empresa, porque o funcionário às vezes acha que o chefe não vê nada, né? É o mal, né? Ele acha que ninguém está vendo nada, que ele pode fazer tudo escondido, que ninguém está vendo e tal. E na verdade você está vendo tudo, você está sabendo de tudo, está acontecendo. Mas na sua experiência, assim, dentro do meio corporativo, você conseguia perceber, dentro do seu quadro de funcionários, panelinhas, pessoas que rotulavam as outras, tipo assim, ó, esse aqui é o grupo dos tal, aquele ali. Isso acontecia lá no meio corporativo também? Acontece? Sim, sempre acontece. Não tem como, né? As pessoas, as coisas partem primeiro do pressuposto da aceitação. As pessoas procuram grupos onde elas se sentem aceitas. Sim. E se um grupo diverge do que leva esse grupo a ser aceito, aquele grupo ele passa a ser rotulado de uma forma diferente. Ele passa a carregar um estigma de não ser um grupo que bacana. Essa galerinha não é bacana. Isso tem, né? A maioria das empresas tem isso, é algo que é combatido hoje no meio corporativo porque ele é prejudicial. Se dentro de um meio corporativo, que muitas vezes existe um viés mais secular mesmo, existe essa questão do preconceito de muitas empresas, o evangelho ele não pode nem mesmo ser citado, mesmo sem esse conhecimento do dano que o rótulo pode fazer, que esse tipo de situação pode causar, já existe uma movimentação humanista, obviamente, para que isso não exista, né, no ambiente de trabalho. Então era possível perceber sim, grupos de amigos, eu não estou falando isso no nível loja, você consegue perceber isso no nível mais acima, em alguns setores, é algo normal, algo comum de praticamente todas as empresas, né, que existem essas diferentes. Isso existe dentro de escola, isso existe dentro da igreja, né, com a tristeza nossa, existe quando eu falo igreja, eu não falo uma denominação, eu falo a igreja como um todo, pessoas, existe, né? As pessoas, porque a igreja são as pessoas, né? Então existe isso dentro, existe isso,
E existe isso de uma forma muito às vezes velada, mas às vezes muito clara, né? Quando as divergências de ideia elas começam a acontecer, e hoje é muito na moda dizer que não me representa, né? Não, essa igreja não me representa, esse segmento não me representa. Por quê? Porque eu já rotulei as pessoas, eu já defini, né, quais são as qualidades, quais são as características das pessoas que interessam para mim. Se aquelas não têm essas características, que normalmente é para que eu me sinta aceito, se elas não têm, elas não servem. Você já teve algum problema de racha de equipe por causa de rótulo? Eu tive que trocar, né, claro que eu tive muita ajuda dos meus chefes para isso, mas eu tive que trocar toda uma equipe por causa disso. Existiu uma ruptura muito grande, né, e essa ruptura ela se estabeleceu de gestão versus equipe. Sim. Né, em determinado momento houve essa ruptura, nós identificamos qual que era o problema, nós identificamos as lideranças negativas que causavam essa ruptura, e tiramos, né, fizemos a substituição, porque era necessário fazer, não que fosse agradável, mas era necessário fazer, mas ainda assim persistiu. Sim. E a partir do momento que a gente conseguiu fazer trocar essas pessoas, a gente percebeu, assim, podemos encaixar novas ideias, entrar com o conceito que a gente queria realmente entrar, e as coisas aconteceram. Né? Então, assim, é danoso, essa ruptura ela é danosa. Esse é o problema do rótulo, né? É o câncer de qualquer lugar. Na igreja, no colégio, na faculdade, na empresa. É difícil. Fabi, você trabalha em casa, né? Exerce aí o ofício, né? de cuidar da casa, de cuidar dos filhos e tal. Só que a gente vive numa sociedade muito de status, né? Materialista e tal, não sei o quê. Você já foi rotulada, tipo assim, numa mesa, né, as mulheres, né, falando, não, eu faço isso, eu formei naquilo, eu estudo isso, eu trabalho 50 horas por dia naquilo, não sei o quê. Você já passou por uma experiência dessa, tipo assim, e você, naquele momento, você ser arrotulada, tipo assim, não, essa aí ela não trabalha, não. Por incrível que pareça, eu mesma me coloquei nessa situação e o rótulo, em algum momento, partiu de mim mesmo, sabe? Você mesmo se rotulou? Eu mesma olhei pra mim e falei, meu Deus, eu sou uma dona de casa. É muita convicção do chamado, né? Quando eu me propus a seguir esse caminho, eu tive que ter muita convicção de que era para isso que Deus estava me chamando. E há pouco tempo atrás, eu cansada disso, né? É porque a vida de dona de casa, para quem é exclusivamente, sabe que não é fácil. Depois de quase 12 anos me dedicando exclusivamente a isso, eu me cansei e eu queria sair para trabalhar. Falei com Deus, Deus, cansei disso, eu quero outra coisa para mim. E aí Deus falou comigo mais uma vez, falou, olha, não foi para isso que eu te chamei. E aí eu tive mais uma vez a confirmação, falei, Deus, obrigado porque eu estou no caminho certo. Mas eu tenho contato com uma grande amiga, minha irmã, da época de colégio, né? A gente estudou junto e fim de semana a gente estava sempre muito junto e a gente começou a trabalhar junto. E ela, por exemplo, assim, para mim, de alguma maneira, me levou a pensar nisso porque a gente foi desenvolvendo, né? A gente tem um relacionamento bem estreito. E às vezes a gente conversando e os assuntos da gente divergiam bastante, né? Porque ela tinha uma filha pequena, ela trabalhava, ela fazia faculdade, o marido trabalhava, o marido fazia faculdade, ela estava mexendo com construção e ela estava tirando carteira e aquele monte de coisa assim. E eu falei, meu Deus, como é que é esse negócio, né? Como é que isso funciona, né? E tendo esses contatos com algumas pessoas e você vê que a pessoa estuda, trabalha, faz faculdade, mexe com isso, mexe com aquilo, vive de ponte aérea, aquele negócio, e por um momento você para e olha assim, e realmente, se você não tiver convicção, você fica numa situação difícil, você fica numa situação complicada, porque muitas vezes você acha que você tá errada no que você está fazendo, você acha que você está toda errada, né? Então, eu tive muita convicção na hora que
que nessa confirmação de Deus, né? Quando eu falei, Deus, eu acho que eu estou cansada, eu quero mudar de vida e vendo vendo todo mundo correr atrás, né? Entre parênteses, para mim entender, e eu achar que eu não estava fazendo nada. Quando, na verdade, eu percebi que eu estava no caminho certo, e como a palavra do Senhor diz, às vezes a gente corre, não é pecado, né? A gente trabalhar, batalhar atrás dos sonhos, mas muitas vezes você correr atrás das coisas ou tomar um caminho porque tá todo mundo ali naquele caminho, né? E você achar que você está errado naquele negócio. E aí eu tive certeza, quando Deus falou comigo, eu falei, não, o Senhor não me chamou para outra coisa, né? Eu não preciso me sentir, né? Porque, querendo ou não, Márcio, esse tipo de situação acaba inferiorizando a gente de alguma maneira, né? Então, quando eu olhava para mim e falava assim, eu sou apenas uma dona de casa, ou as pessoas perguntavam assim, o que você faz? Eu sou dona de casa. Hoje em dia, como é que você adere a um título desse, a um rótulo desse, né? É muita convicção do que Deus me chamou para fazer. Assim, e gente, isso é muito sério, né, que a Fabi está falando, porque olha para você ver, ela mesmo se rotulou por causa daquilo que vem do externo, daquilo que ela ouvia das pessoas. E às vezes tem marido aí que está assistindo ou vai assistir esse GC, o trabalho de casa, ele assim, ele é tão duro quanto quem acorda cedo, pega um ônibus, é trabalho, do mesmo jeito, ainda é pior, que não é remunerado, você não tem 13º, é claro que assim, né, o dinheiro do casal, né, é dos dois, né, não existe separação do meu dinheiro e do seu dinheiro, mas eu falo assim, para exemplificar, ela não aposenta, ela não pode levar no pau, vou levar meu marido na justiça porque então, não sei o quê. Não tira férias, 30 não tira férias. Então, assim, só que isso infelizmente, algumas mulheres participaram de denegrir o trabalho da mulher em casa, colocando isso como inferior, rotulando esse trabalho como inferior, e não é, para a gente ver como que o rótulo é uma desgraça. Às vezes o marido, né, você não faz nada, eu acordo cedo para trabalhar, mas peraí, todo mundo está trabalhando, cada um na sua função. E existe, Fabi, a questão do propósito, né? Tem mulher que o propósito dela é ser advogada, né, ser a dentista, a ser a coletora, a professora, é propósito. O seu propósito é trabalhar em casa. O propósito da Fernanda também, trabalhar em casa. Nós chegamos a um consenso que quando ela estava trabalhando, o que ela ganhava não compensava ela ficar fora. Então ela falou, não, trabalhar fora. Ela falou, não, então vou trabalhar dentro. Então o rótulo é isso, o rótulo ele destrói. Os próprios fariseus, eles rotularam João Batista como uma pessoa à margem da sociedade por causa dos hábitos alimentares de João Batista. João Batista foi um dos maiores profetas, né, já no Novo Testamento. Um dos maiores profetas, primo de Cristo. João Batista batizou Jesus Cristo. João Batista presenciou o próprio Deus falando com Cristo no momento do batismo. João Batista, ele preparou o caminho para Jesus. E os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles sabiam das profecias do Messias que havia de chegar. E mesmo assim, eles rotulavam João Batista como uma pessoa à margem da sociedade. Eles rotularam, em algum momento eles falaram que Jesus estava possuído, que Jesus estava com demônio. Rotulando Cristo. Cristo, como eu disse, ele passava a maior parte do tempo dele na Galileia. Galileia é o lugar dos pagãos, Jerusalém é o templo, o lugar onde tinha o ensino. Na Galileia não tinha. E Cristo ele passa muito tempo ali. Cristo ia na vila dos leprosos. Se eu não me engano, João 4 vai relatar que estando Jesus na casa de Simão leproso,
Olha pra você ver, ele foi visitar um leproso. Ele era convidado para comer na casa dos publicanos. Publicano, um judeu, nesse contexto, tinha ódio dos publicanos, dos coletores de impostos. Por quê? Eles trabalhavam para Roma, eles negavam sua nacionalidade, trabalhavam para Roma, negavam sua nacionalidade e ainda roubavam do seu próprio povo. Então, eles odiavam os publicanos, coletores de impostos. E esses coletores de impostos chamavam Jesus para ir comer na casa deles. E nessa época, se você ser convidado para ir na casa de alguém, se você não fosse, era era uma ofensa tremenda. Aí eles rotulavam Jesus de quê? Amigo de pecadores, comilão, beberrão, porque ficavam rotulando Cristo. É interessante que os rótulos eles se tornam uma arma muito eficiente para neutralizar qualquer tipo de mudança, né? Uhum. Desde a partir do momento que uma mudança ou que uma tendência ela vai nos tirar ou vai tirar alguém da zona de conforto ali, do que ela predominantemente domina, ela trata de rotular. Uhum. Então, se alguém vem na empresa com uma ideia nova, vem um reacionário, revolucionário. Uhum. Então, por quê? Porque é mais fácil você rotular, e na maioria das vezes o rótulo, o objetivo dele é denegrir, que do contrário seria título, não rótulo. Claro que tem alguns rótulos que são títulos, mas a ideia é denegrir, é trazer uma visão deturpada de qualquer intenção mesmo, para você neutralizar. Então os rótulos eles têm essa artimanha neles, né? Eles servem para neutralizar a outra pessoa, ou a outra instituição, ou a outra iniciativa. A ideia, como eles não tinham argumentos, e como os argumentos deles eram contraditos pelas próprias escrituras, pelas evidências que eram mostradas ali abertamente, que eles faziam isso do outro lado. João é louco, Jesus é beberrão, é comelão. Uhum. E assim, mais do que nunca, né? Nós somos unidade, nós somos um, mas dentro dessa unidade existe a diversidade. Né? Você deu o exemplo aí de uma pessoa que chega com novas ideias e tal. Geralmente, o que se levanta, Elon, aquele que rotula, aquele que foi com medo, não chegou alguém novo na área, geralmente eu chamo que é o medíocre. É o que não faz nada, ele não vai para frente, ele não vai para trás, ele não cresce, ele nem cresce nem cai. Ele vive ali, né, na média, né? O medíocre é o mediano. E aí quando chega a pessoa, né, cheia de gás, ele já começa a rotular, porque ele quer tirar, é como se a pessoa estivesse tomando o foco dele. E olhando para isso aqui, a gente vê duas verdades também, de não rotular ninguém e não se abater quando a gente for rotulado, porque a gente também é rotulado. O tempo todo. A gente até se auto-rotula. Já foi rotulado, Elon? Não, nunca. Ninguém nunca ousou Primeiro? tocar em mim e me rotular. Como é que você sentiu quando você foi rotulado? Eu já... Nossa, é terrível. Primeiro é revoltante, né? Porque normalmente quem te rotula não te conhece. É duro quando te rotula te conhecer, né? Pior ainda. Mas normalmente quem cria um rótulo, pelo menos, não te conhece intimamente. Ele cria um rótulo, né? Um preconceito a partir de alguma coisa que ele viu ou que ele presenciou a seu respeito. Aí você já tem, a partir dali você já é isso. E para você mudar isso aí, é só ter um relacionamento e muita paciência. Mas já foi rotulado. Até mesmo na minha empresa lá, né? Na empresa que eu trabalhava, quando a primeira promoção que eu recebi, ela não foi porque eu estava me esforçando, eu fazia coisas que as outras pessoas não queriam fazer, eu instalava letra de... O medíocre não fazia, você fazia. Eu queria fazer, eu limpava setor, instalava... Como eu sempre tive facilidade com ferramenta, eu sempre trabalhei com meu pai desde pequeno em marcenaria, então eu conhecia ferramentas e sabia trabalhar. Então eu precisava instalar umas letras de metal, com o qual eu cobrava na época R$200, eu fazia de graça. Então eu ia lá, lia a respeito e fazia, que na época a internet não era tão divulgada, esses stickers. E aí você não era a pessoa que estava se dedicando, você era o puxa-saco. O primeiro rótulo que você recebe quando você começa a fazer alguma coisa é o puxa-saco.
Se o puxa-saco não resolve, você está pegando o chefe, ou a chefe, Uhum. ou está sendo pegado por ela. E assim vai. E assim vão os rótulos. Até as pessoas entenderem ou verem que aquele pensamento está errado, é chato. Ser rotulado nunca é bom. Né? Ninguém te rotula de, pô, esse cara é o fera, inteligente, bonito, simpático. Tem Esse olho cara verde. é o puxa-saco, baba-ovo que quer dar mais trabalho pra gente. Vem esse cara com essa ideia, eu tenho que mudar tudo que eu tenho que fazer agora. Ah, não, mais trabalho, esse é o rótulo. Isso aí é chato. Uhum. Quando a sua intenção, na verdade, é contribuir, é fazer melhor, é ajudar. Cara, assim, que tudo que você faz, segundo a ótica da Bíblia, ela tem uma consequência. Né? A semeadura é essa. E, inclusive, para quem rotula. Né? Ela serve para todos os contextos e todos os momentos. Então, quando a Bíblia fala que você não colhe diferente do que você planta, nem menos do que você planta, a Bíblia fala, essa lei é para todo mundo. Então, quem tem o hábito de rotular as pessoas, quando a Bíblia também diz que a gente, à medida com a qual a gente medir as pessoas, nós vamos ser medidos, ou da forma como a gente julgar, nós seremos julgados, ela está falando também de uma consequência que existe para quando você rotula as pessoas. E na maioria das vezes, na maioria das vezes não, 100% das vezes, quando alguém é rotulado injustamente, quando alguém coloca rótulo, a pessoa que rotulou ela é envergonhada. A Bíblia também diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Se a pessoa que rotula não muda, os frutos dela vão ficar aparentes. Assim, falar uma coisa? Não, pode ir. A gente, à medida, né, que a gente vem caminhando com Cristo, o Espírito Santo ele vai operando essa obra maravilhosa na nossa vida e a gente vai criando essa identidade nossa com o Pai, nossa com Deus, entendendo que nós temos os atributos dele, que nós temos as qualidades dele. Então, algumas pendências emocionais, algumas feridas emocionais vão sair da nossa vida. Até o ponto de quando alguém te rotula, né, alguém te calunia, porque a Bíblia é clara a respeito da calúnia. Isso é profético, né, que seremos caluniados, então isso não tem como fugir. Mas rótulos, então às vezes as pessoas vêm te rotula de algo. Nossa, eu já recebi muito rótulo. Antes eu sofria, nossa, eu ficava sem dormir. E à medida, né, que eu vim nessa caminhada com o Senhor, você vai, né, amadurecendo em Cristo, então essas feridas na alma vão sendo tratadas, você vai entendendo quem você é, então você acaba deixando esses rótulos para lá, porque é para falar, igual você falou, né? Ninguém vai te chamar, Ilon, queria elogiar a Fabi, cara, não sei o que, ninguém te chama. Geralmente vem para rotular, para falar mal. Então assim, essas coisas passam. É uma história engraçada. Uma vez que eu estava atrasado para o trabalho, aí eu, na época, eu ia de metrô. Eu pegava o metrô ali na estação Zé Cana Silveira. Nem fui de amarelinho, que deixa dentro da estação. Peguei o Goianão velho, desci no Zé Cana Silveira, fui correndo na estação. Na hora que eu pisei na estação, o metrô estava chegando. Aquela correria, eu falei, cara, eu tenho que pegar esse, porque senão eu vou atrasar. Aí desci correndo. Na hora que eu pus o pé lá, a porta já estava fechando, eu consegui entrar, mas só que na hora que eu entrei, eu esbarrei em algumas pessoas que estavam embaçando a porta. Aí cheguei todo suado, com o olho regalado, né? Assim, não, consegui. Aí pedi desculpa, o pessoal falou, gente, desculpa aí que eu esbarrei em vocês, mas é porque, né, o pessoal estava na porta ali, eu acabei tendo que dar uma empurradinha. Beleza. Aí, né, tava meu óculos escuro lá, né? O metrô você não precisa nem segurar, você fica assim. Aí, uma voz do além vira e fala assim, não tinha como entrar, teve que empurrar. Eu vou ficar onde então? Na careca dele? Aí, tipo assim, cara, isso pra mim não é nada. De boaça com isso. Aí beleza, eu tô lá encostado na porta do metrô, olhando a paisagem, viajando, tal, o metrô indo trabalhar. Aí sentindo só uma cutucada assim. Aí eu olhei pra trás, era um policial militar. Eu falei, ih, agora eu vou ser preso ainda porque eu cheguei correndo no metrô. Aí ele falou assim, o que essa mulher fez com você foi uma discriminação. Eu sou sua testemunha, se você quiser, nós vamos parar na próxima estação, eu vou chamar uma viatura
Você vai fazer um BO, ela vai presa. Aí nisso todo mundo já começou a me apoiar. É isso mesmo. Eu fiquei incomodado também do jeito que ela falou. Aí os carecas que estavam lá atrás, tudo veio para perto de mim. Falei, não, isso mesmo, manda, faz um BO, manda essa mulher ser presa. E eu, 7 horas da manhã, bicho, eu trabalhava, eu falei, caraca. Aí o policial falou assim, a não ser que ela te peça desculpa e você aceite. Aí a gente encerra aqui. Aí beleza. Aí eu olhei pra cara dela e falei, não, eu não quis dizer isso não te chamei de careca não sei o que e tal. E eu olhando assim, falei, tá, aí foi pedir desculpa, falei, não, tá desculpado, não sei o que e tal, beleza. Aí eu fiquei pensando, o estereótipo, a pessoa, parecia assim, ter sido tão rotulada na vida, sabe? Não tem aquela situação da pessoa que foi ferida, fere, que não é perdoada, não perdoa. Eu olhei assim e falei, cara, essa menina, ela deve ter sofrido bullying, foi rotulada de muita coisa, agora ela só está refletindo aquilo que está dentro dela. É igual uma lagarta, né? Você encosta na lagarta e o que ela faz? Furtica na hora. Te ferrou. Por causa do rótulo. O rótulo. A pessoa foi tão rotulada que ela começa. Ela não está tratada, não está liberta disso, não tem. A pessoa que não tem convicção da identidade que ela tem em Cristo, ela sofre até com uma publicação no Face, no Insta, não sei o que, eu tenho que provar. E muitas vezes a gente acaba tirando Cristo de fazer o papel de advogado nosso, porque a gente quer se defender, é autodefesa, né? Isso hoje, pode falar. Isso hoje está muito comum, né? Eu ouvi de um menino que trabalhava comigo, ele disse que ele ouviu, né, de uma outra pessoa durante uma conversa, cristão também, que as pessoas hoje elas procuram motivos para se sentir ofendidas. Sim. Então, e isso tem levado também a igreja. Aquela colocação que você fez de que Jesus falou que nós seríamos perseguidos, se ele for xingado, nós seríamos xingados. Mas hoje, se você fala da igreja, é um problema sério. Você está falando da igreja, da minha fé, você está falando do que eu defendo. Quando, na verdade, era motivo de gozo ser perseguido, né? Porque eu fui perseguido, eu fui açoitado, eu fui torturado, porque eu fui reconhecido como alguém que segue a Cristo. Hoje não. Você não pode e não deve ser perseguido, porque senão as suas convicções religiosas estão sendo atacadas. E provavelmente você não tem maturidade suficiente para entender que se as suas convicções religiosas são atacadas, você tem que fazer conforme elas te ensinam que tem que ser feito. Que é o quê? Cristo é difícil, mas se você tomar um tapa numa face, dá a outra. Se você tem que caminhar, obrigado a caminhar uma, vai duas. Te tomou a túnica, dá a capa e vai. E não, tá fazendo, toma filho, vamos nessa. Não. E hoje as pessoas, nós, a igreja, nós temos defendido isso. E o que isso tem feito? Quando a igreja deveria ser rotulada, né, como a Bíblia diz que toda a criação ela geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a nossa manifestação, como que nós estamos manifestando? Nós estamos manifestando exatamente como o rótulo que as pessoas colocam na igreja. São os intolerantes, são os que... Como para algumas coisas o cristão ele tem que ser mesmo intolerante. Sim. Não quer dizer que... Mas ele, em vez de reagir como um cristão deveria reagir, um bom cristão, né? Porque a partir do momento que você reconhece a Cristo como Salvador, você se torna cristão, mas não significa necessariamente que você seja um bom cristão. Né? O C.S. Lewis ele deixa muito claro isso no livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Mas as pessoas elas preferem reagir. Quando a reação que nós deveríamos ter é, primeiro, de entender que se eu sou perseguido pela minha fé, é porque minha fé incomoda alguém. Se ela incomoda alguém que não professa a mesma fé do que eu, ela está incomodando simplesmente o inferno. E aí, no entanto, a igreja ela se torna ofendida. E uma igreja ofendida, ela está totalmente, na minha opinião, destituída do que Cristo veio e ensinou.
que você tem que caminhar mais uma milha, que você tem que dar outra face, que você tem que ser o exemplo que toda a criação aguarda. Hoje não pode falar de crente. Se rotular o crente, é o fim do mundo. E assim, isso é tão sério, porque sabe como que surgiu o pessoal que fica se autoflagelando? Se batendo. Os autoflagelos, né? Fica se batendo e tal. Quando acabou a perseguição cristã, o povo era tão acostumado a ser perseguido, açoitado, correr, fugir, que quando acabou a perseguição cristã, a pessoa, tipo assim, agora? Aí que deu início esse autoflagelo, as pessoas se autoflagelar, se bater por causa do sofrimento. Então, assim, a gente tem uma geraçãozinha bem Nutella, né? Bem Nutella. Quando se fala de perseguição e tal, de calúnia. Voltar um pouquinho aqui, talvez eu não usaria a palavra intolerância, mas talvez eu substituísse ela por conivência. Nós não devemos ser coniventes. Não Sim. devemos ser coniventes. Eu percebo que a questão do rótulo, eu acho que ela é uma baita estratégia de Satanás, porque ela não só entristece, fere as pessoas, mas ela divide. Ela divide. E o que a Bíblia diz a respeito de divisão é que o reino dividido, ele não subsiste. E isso é uma estratégia, porque quando você forma muitos grupos pequenos, isso se torna mais fraco do que um grande grupo. Ao contrário, talvez, do que se passe na cabeça das pessoas. Sim. Então, para mim, essa questão do rótulo, ela pode ser uma das maiores estratégias no sentido de, quando eu consigo dividir, né, aquilo ali vai enfraquecendo. Apesar de são muitos grupos pequenos, e cada um defendendo uma causa, cada um defendendo o seu ponto de vista, cada um defendendo a sua tribo, e com isso as pessoas, elas se desentendem, e elas vão se divergindo a ponto de enfraquecerem. Essa divergência, ela é diferente da diversidade que existe, que deve existir dentro da igreja, né? Diversidade é uma coisa, divergência é outra coisa, porque divergência é divisão, ela causa divisão, e a divisão só enfraquece. Muito E bem ainda, colocado. exatamente. E ainda que exista, né, a diversidade, de certa forma, ela pode causar alguma divergência, mas ainda que essa divergência ela exista, ela precisa ser resolvida dentro da igreja para que ela não cause divisão, que é essa divergência que você está falando. E nós temos isso com muita clareza quando é dito nas Escrituras que eles eram unânimes, quer dizer, eles estavam juntos, resolviam essas divergências, resolviam o que atritava entre eles, e na hora de comunicar o Evangelho, eles comunicavam um único Evangelho. Eles comunicavam uma única mensagem, porque eles não deixavam que essa divergência ela fosse adiante, porque a divergência ela vai causar dissensão, partidarismo, e aí começam os problemas que a gente vê aí nas igrejas e temos ouvido. Não só dentro da igreja, não, né? Fora, a gente, quando vê rótulo a gente está trazendo para dentro do nosso. E o rótulo ele traz a dissensão, ele traz essa divisão, ele traz essa confusão, né? Ele faz separar, mesmo que não, o Fabiano disse muito bem dito, mesmo que não seja dentro da igreja, ele separa também, em qualquer lugar onde se há o rótulo, já há divisão, o rótulo já é uma evidência de que um grupo ou uma pessoa não aceita aquela outra, ou as ideias daquela outra. Sim. Né? E como eu disse no começo, é muito mais fácil você rotular para você enfraquecer do que você entender qual que é aquela proposta. Então, a ideia do rótulo ela é mesmo enfraquecer. É a falta de alteridade. Né? Alteridade é você compreender o eu do outro. Cada um tem o seu eu, né? É claro que assim, sobre todas as coisas, a nossa ética, ela é pautada, o crivo da nossa ética é a palavra de Deus. Nenhuma pauta secular estará acima do crivo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o norte, né? É a direção, é o que norteia.
Então, nada estará acima. Então, a nossa ética é embasada no caráter de Cristo, porque hoje existem vários tipos de ética, né? A ética que se vive no movimento X é diferente da nossa ética que é embasada no caráter de Cristo. Então, se eu for rotular esse cara aqui, que não está embasado na ética segundo o caráter de Cristo, mas na ética do mundo que ele vive, eu vou criar uma barreira, uma lacuna e não vou conseguir me aproximar dessa pessoa. Então, esse é o problema de rotular, né, de colocar rótulo nas pessoas. Agora, a gente tem, né, dois para casa. O primeiro não rotular, ser como Cristo, né? Andar sem se sujar, sem... Qual foi a palavra que você usou? Que o Elon falou de intolerante, você usou uma outra palavra. Não divergir, né? Não foi isso não. É não ser conivente? Não ser conivente. É claro que assim, a gente vai andar com pessoas, vai conversar com pessoas, mas não ser conivente com algumas atitudes que as pessoas têm. É ser sal e luz, né? Por onde a gente vai passando. Mas ter o nosso caráter embasado na palavra e no caráter de Cristo. Quanto pesa o rótulo que nós carregamos de cristão? Quanto pesa um rótulo de ser cristão? Trazendo, né, de ser sacerdote hoje. Quando a gente olha, né, para os sacerdotes da época de Cristo, do templo e tal, que tinha o sumo sacerdote, vocês conseguem imaginar a roupa que eles usavam? O quanto devia ser pesada aquela roupa? O urim, tumim, 12 pedras no peito, a capa de cima, o cinto, a borda de ouro, eu não sei o quê. Assim, a gente olhando assim, devia pesar mais ou menos, devia ter uns 10 quilos de roupa. Ou mais, né? Então, a roupagem do sacerdote, na época de Cristo, que ele usava uma roupa, ela pesava. Né? Era o peso, né, de ser influência, de ser aquele que manifesta a presença de Deus, o referencial. Então, assim, hoje nós somos sacerdotes, né? A gente usa aquela roupa, mas existe, ainda assim, um peso para ser. Lembra do rótulo da roupa de crente? Que era a camisa assim, a calça, a Lembro, a minha família, né, da parte do meu pai, veio toda da bleia, né? Então ele sempre usava roupa social e chinela havaiana. Aí a gente queria brincar de bola com meus primos, eu brincava. Mas enfim, tinha um rótulo, né? Você olhava assim, que ele é crente. E era pesado porque não era falado com amor, não era rotulado com amor, com carinho, né? Era rotulado de alguma maneira assim, aquele ali é crente. Aquele ali é crente, já separava, já era meio que discriminado. Mas assim, como sacerdócio de hoje, né, não tem um peso. Quando você fala, sou cristão, se bem que hoje todo mundo fala, né? Mas assim, os autênticos, né? Vamos entender que a gente está falando do cristão autêntico. Né? Você fala, sou cristão, aí já, gado, aí não sei o quê. Aí nessa questão, interrompendo, Márcio, mas essa questão nesse caso aí, a questão do rótulo, ela é importante. Nesse caso. Porque esses dias eu saí com a Fabiana, a gente foi fazer compra, e aí nós fomos escolher, ela achou um azeite em promoção. E veio me mostrar, nossa, esse azeite aqui tá R$12, uma garrafa de 500 ml, um preço muito bom. Aí o que eu fiz? Fui ler o rótulo. Não experimentei o azeite, eu fui ler o rótulo. Aí eu falei, não pode levar. Produzido e envasado em Portugal, o azeite é bom. Sem experimentar. Né? Sem experimentar. Imagino que seja bom, a gente não experimentou ainda. Mas o cristão, o rótulo do cristão, que deve ser o rótulo que as pessoas veem, não é a roupa, esse rótulo, não é o comportamento. A Bíblia fala, quando, eu não me lembro quem, se eu não me engano, Paulo orientando as viúvas acerca de como elas deviam
se portar, as mulheres, olha, que não seja só o cabelo frisado, as joias, mas que vocês por dentro sejam ornamentadas. Então ali, olhando para o cristão, a roupa do cristão, você rotula ele como cristão, mas o rótulo que eu acredito que o cristão deve carregar é a conduta dele. Como as pessoas, na minha opinião, alguém realmente deve ser rotulado como cristão, bom cristão, quando as atitudes dele são condizentes com a expectativa que um ser cristão tem para as pessoas que não são. E nós sabemos que quando as pessoas elas acreditam, né, na seriedade do cristianismo. Caso contrário, a gente sabe que a maioria das pessoas que não são cristãs, elas estão passando por um momento de apuro e elas sabem que alguém é cristão, a primeira coisa que elas fazem, poxa, ora por mim. Por quê? Porque elas acreditam na essência desse cristianismo, na essência de alguém que tem uma comunhão com Deus, alguém que busca, que tem uma intimidade com Deus, que naquele momento pode ser um rótulo, ela está rotulando aquela pessoa daquela maneira, então é um rótulo que eu quero carregar. Né? Eu conheço, sei a conduta dele é uma conduta de alguém, eu conheço a vida dele, ele ora, ele busca, ele é bondoso, ele é assim. Então esse é o único rótulo que eu acho que é um rótulo válido para o cristão. A conduta dele, rotular ele dessa maneira. Porque todo o restante, como a Bíblia nos mostra mesmo, olha, por fora está pintado, está lindo, mas por dentro está podre. Não tem nada que presta. Só os vermes que estão ali dentro. É isso. Aqui tem outras perguntas, né? O peso do ser espiritual, o que é ser espiritual, o que é ser pastor. O peso de ser pastor hoje, é muita já estamos encerrando, tá? É muita paulada em cima, né? Muita crítica. Às vezes o que faz o trabalho correto, de acordo com a palavra de Deus, acaba sendo, nos comentários, sendo misturado, né? Eu mesmo, nos converter, descer a lenha, às vezes sem saber de nada, né? Mas nós entendemos que o Espírito Santo sustenta, né, os pastores aí que fazem o trabalho segundo o coração de Deus mesmo, né, que não serão manchados por causa do joio, digamos assim. Então, partindo para o final, nossa conclusão, precisamos ter cuidado com o rótulo que impomos às pessoas, pois além de ferir, a gente pode estar contribuindo para a destruição dessas pessoas, a destruição da comunhão do corpo. Esses rótulos, essas coisas não acontecem aqui, né? Só nas outras igrejas aí, né? Aqui não acontece isso, mas o negócio lá fora tá feio, o povo tá rotulando, né? O negócio lá fora tá feio, tá pegando. Assim, o ser espiritual, né? O que demonstra que a pessoa realmente é madura, é espiritual, ela ser guiada pelo Espírito Santo, ela manifestar os frutos do Espírito. Isso é ser maduro. Quem rotula, quem vive nas fofocas, né, falando mal de um aqui, vai falar mal do outro ali, aí você viu o Elon, aí você viu o Fabi, não sei o quê, é menina ainda, não passou, é lagarta ainda, não passou na metamorfose, não virou borboleta. Então que nós prossigamos, né, nos aperfeiçoando no caráter de Cristo, crescendo, nos tornando maduro, e se for rotular alguém, vamos rotular de coisa boa, né? Exatamente. E nós precisamos fazer um exercício, né? Eu li no livro, a palavra usada não é rótulo, mas a gente pode substituir por rótulo, que fala assim, né? Nós temos o hábito de rotular as pessoas pelo que elas fazem e nos rotular pelas nossas intenções, né? Nós julgamos as pessoas pelo que elas fazem, mas nós julgamos pelas nossas intenções, né? Fulano fez isso, mas eu queria fazer assim, eu não queria fazer isso, eu queria fazer isso. Aconteceu esse, mas... Então, a gente pode substituir essa palavra. Você tem rotulado as pessoas pelo que elas fazem e tem rotulado você pelas suas intenções? Então, se a resposta é sim, desculpe, irmão.
está errado. Nós não podemos rotular as pessoas, primeiramente, e também, se eu uso um peso para o meu irmão, né, que eu não deveria usar, o peso que eu uso para ele, para falar sobre as atitudes dele, deveria ser exatamente o mesmo peso para falar das minhas atitudes. A minha autocrítica ela tem que ser melhor do que a crítica que eu faço para o meu irmão. No caso contrário, eu incorro em rotular, não só ele, mas posso rotular toda uma igreja, uma direção, e além de ser pecado. A Bíblia deixa muito claro isso. E existe uma orientação clara sobre essas coisas, né? Sobre você rotular, você falar, você criticar, sem antes olhar para você mesmo. Exatamente. A autocrítica nos faz crescer. A crítica nos faz estagnar na mediocridade, né? E viver à margem do que é o cristianismo. Mas a autocrítica nos promove. Porque a partir do momento que eu tenho essa autocrítica, eu sei quais são os meus pontos fracos, o que eu preciso melhorar, os erros de hoje precisam ser diferentes dos erros de ontem. E na autocrítica a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Então que sejamos autocríticos, sem rotular as pessoas. É o que a gente aprende aqui nessa noite. Não rotule. Seja autocrítico. Se conheça, né? Se a gente não nos conhecermos, dificilmente uma pessoa cresce, dificilmente a pessoa amadurece sem se conhecer, né? Que é um desafio, se conhecer, se autocriticar. A gente tem o poder na nossa boca de promover as pessoas ao invés de querer destruir. Amém, meus irmãos? Amém. Então, antes da nossa querida líder supervisora orar para encerrar, deixa eu pegar o suco ali, nosso lanche. Tomara que essa limonada suíça não tenha ficado amarga, porque tem uma hora que eu a fiz. Você já está com sua taça aí, né, Fabi? Tô aqui. Eu pus um pouquinho de açúcar. Você está liberado hoje? Toma um pouquinho? Eu já tô liberado, não. Tá não? Hoje não. Você está no propósito, né? Eu senti só o cheirinho. O pastor falou aqui que é para liberar o açúcar para ele. Aí, gente, antes de acabar, por favor, hashtag libera o sal e o açúcar, hein? Por favor. Eu queria fazer uma consideraçãozinha aqui, só a respeito da diversidade, né? Sim. A necessidade da igreja ter essa diversidade, é que o propósito que Deus nos criou é para que, através dessa diversidade, a gente complete um ao outro e sinta a necessidade de, ao invés de criticar o outro, eu entender o quanto eu preciso que o outro seja diferente de mim, o quanto eu preciso que o outro pense diferente, para que a gente não caia numa mesmice e para que a gente não fique preso em algumas situações. Então nós precisamos que haja diversidade, porque a diversidade dentro da igreja é que nos faz ser completos, é o que nos faz ser um corpo perfeito. Amém? Anota isso aí. Anota, tome nota disso. Repete aí, Fabi. A diversidade, você lembra, né? Vai lá, a diversidade, vou anotar isso aqui, dentro da igreja, fala aí. Ela é necessária para que a gente se complete um ao outro. Essa diversidade é que nos faz ser um corpo completo, porque pensar diferente do outro é que me ajuda a completar o outro. Amém. Tomou nota aí, anotou? Então, meus irmãos, nós encerramos aqui o nosso GC, o nosso lanche já está aqui. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Nós sempre teremos uma nova oportunidade, nós sempre teremos um dia novo, um amanhã à nossa espera para mudarmos, para fazermos as coisas diferentes. Talvez até hoje, às 21 horas do dia 9 de julho, talvez você
essa pessoa que rotula as outras pessoas. Mas a partir daqui para frente você pode mudar. Você pode mudar, basta apenas deixar ser guiado pelo Espírito Santo e controlar a vossa língua. E se você não faz isso, não rotula ninguém, continue assim, continue promovendo as pessoas em nome de Jesus. Amém. Nossa supervisora vai orar para encerrar e nós encerramos nosso GC. Amém. Feche os seus olhos. Ai, nós queremos bendizer e glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é digno, Pai. Digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade. Ó Deus, por esse privilégio, Deus, de poder estar ouvindo os nossos irmãos tão de pertinho, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez falarmos da palavra do Senhor, aprender, Senhor, ouvindo, Deus querido. Muito obrigada, Deus, pela palavra do Senhor ministrada ao nosso coração nesta noite. Que ela possa mesmo, Senhor, dar fruto dentro de nós, que nós possamos ser aperfeiçoados por essa palavra. Ó Deus, e se nós, Deus querido, quando rotulamos alguém, criamos algo no coração dessas pessoas, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe. Ó Deus, que o Senhor remova da vida dessa pessoa o peso que foi gerado por causa desse rótulo e que o Senhor, ó Deus, libere sobre ela a sua bênção nessa hora. Em nome de Jesus, ó Pai, nós também colocamos diante do Senhor todos os rótulos que foram lançados sobre nós. Abrimos mão deles, ó Pai, porque cremos que nós sabemos quem nós somos em Ti. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, que todo efeito maléfico de rótulo sobre a criação do Senhor, que ela caia por terra, Deus, e que a bênção do Senhor seja liberada. No nome de Jesus, que nós possamos aprender, Senhor, no dia a dia, na prática, Deus querido, a não mais fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau.